Então vamos lá, seja muito bem-vindo a mais um Dicas e Truques de Ciência de Dados. Que satisfação, na verdade que honra ter você aqui para compartilharmos juntos aqui aquilo que vem transformando a nossa sociedade, que é a ciência de dados, galera. Eu fico muito feliz de compartilhar algumas coisas que eu aprendo aqui com vocês, porque, cara, existem mas tantos pacotes, tantas funcionalidades que podem ajudar no nosso trabalho no dia a dia, na manipulação de dados, na análise de dados simples e, inclusive, na nossa modelagem, naquilo que eu chamo de construção de máquinas preditivas. Também existem vários pacotes que podem nos ajudar, principalmente quando a gente está ali com o tempo corrido, quando a gente precisa fazer testes iniciais ali, já para ver de cara ali quais algoritmos vão nos ajudar a construir as melhores máquinas preditivas. E para isso, galera, hoje eu trago aqui para apresentar para vocês o nosso querido PyCaré, galera. É isso mesmo, o nome desse pacote é o PyCaré. Na dica de hoje nós vamos falar sobre esse lindo pacote que nos ajuda em diversas etapas, mas principalmente na parte de criação e comparação de máquinas preditivas. Cara, esse pacote ele é absolutamente lindo. Olha só que interessante. O PyCaré ele vai fazer o seguinte: ele vai nos ajudar com algumas atividades de pré-processamento, você já vai conhecer, na criação do modelo, na tonagem do modelo, inclusive, no agrupamento, na hora que você está utilizando métodos ensemble, na comparação de modelos, você compara um modelo com outro e você vai ver isso aqui também. E inclusive, galera, no deployment, que é aquela parte da implementação. Então, o nosso PyCaré, ele está otimizado, inclusive, para que a gente possa fazer o deploy em nuvem. E não é qualquer nuvem, galera, é na AWS, na Amazon Web Service, galera, naquilo que é considerada referência em nuvem no mundo, galera, nuvem mais utilizada no mundo da Amazon, beleza? Então, esse é o pacote que eu queria conversar com vocês hoje. Essa é a dica de hoje. Nós vamos fazer um overview bem bacana para você conhecer ele direitinho, tranquilo? Então, trouxe o site oficial do PyCaré, tô abrindo aqui para você visualizar. Você vai ver que, vou deixar aqui em português, você vai ver aqui, ó, que ele nos permite fazer várias funcionalidades, tá bom? Então, ele vai mostrar aqui pra gente, ó, para como que a gente inicia o nosso trabalho. Ele mostra um guia aqui para você, ele mostra as funções. Então, quando você abre aqui, você vai ver as mais diversas funções de inicialização, de treinamento do modelo, de conjunto de modelos, né, o ensemble, a análise do modelo, implementação do modelo, que é o deploy, tá bom? Aqui ele mostra os módulos, né, os módulos para classificação, regressão, clusterização, detecção de anomalia, e aí ele vai explicar para você exatamente como que você faz cada um dos trabalhos. O PyCaré tem uma das documentações mais lindas que eu já vi, mais direta ao ponto, assim, para que você possa fazer o seu trabalho, beleza? Então, esse é o nosso PyCaré. Eu trouxe aqui também o guia do GitHub do PyCaré. Então, aqui no GitHub, nós temos aqui a parte de exemplos do PyCaré. Você vai ver aqui, ó, nós temos aqui exemplos do PyCaré, onde você pode consultar as mais diversas funcionalidades. Então, você vai ver aqui exemplos para fazer o deploy na Azure, como por exemplo, aqui um exemplo aqui de um dataset de diabetes, detecção de anomalia, de classificação, clusterização, predição de casos do coronavírus, Natural Language Process, enfim, galera, tem uma pancada de exemplos que você pode ver aqui utilizando o PyCaré, tá bom? Eu trouxe só um exemplo e aí depois você vem aqui e mergulha nessa parada porque o PyCaré é fantástico, tá bom? Inclusive, é um dos pacotes muito pedidos aqui pela galera, né? Então eu recebo ali as indicações de vídeo que vocês me fazem ali e eu tô fazendo um agora que ele é campeão aqui, galera. A galera pediu muito o PyCaré, tá bom? O que a gente vai ver hoje, Eduardo? O nosso índice. Por quê? O que é o PyCaré? Por que a gente deve utilizá-lo? Como cria um modelo de aprendizagem de máquina com o PyCaré? Bora utilizar o método Ensemble também. Vamos analisar o modelo, fazer novas previsões e salvar o modelo, né? Afinal de contas, é para isso que a gente está criando máquina preditiva, para salvar e posteriormente utilizar no seu projeto, tá bom? Beleza, galera, bora começar aqui com a primeira parte. Por que a gente deve usar o PyCaré, Eduardo? Me fala aí, cara. Vai tornar você muito mais produtivo. Quando você já de cara sabe ali qual é o algoritmo que tá trazendo os melhores resultados para você ali da sua métrica de avaliação, cara, não tem coisa melhor, porque você já vai ter uma comparação ali dos 10 algoritmos ali para você utilizar na sua máquina preditiva. Você vai ver, é muito tora. Então você vai se tornar muito mais produtivo ao utilizar o PyCaré, beleza? Então você vai gastar menos tempo codificando, vai fazer mais experimentos, afinal de contas,
a codificação é para nos ajudar a resolver aquilo que a gente está querendo resolver, né? A codificação por codificação, a gente vai estudar simplesmente a linguagem para se tornar um nerd na linguagem. E aqui eu quero que você aprenda a linguagem o suficiente para resolver os problemas de negócio, beleza? Então, por que mais, Eduardo? Ó, é uma biblioteca de aprendizado de máquina fácil de usar, ajudará a realizar vários experimentos de forma completa, do início ali da exploração até o deploy, como você viu, e vai construir máquinas preditivas com aprendizado de máquina, já fazendo ali o tratamento de valores missing, codificando valores categóricos, fazendo engenharia de recursos, feature engineering, né? Ajuste de hiperparâmetro, isso também, Eduardo? Até isso, galera, até ajuste de hiperparâmetro o Paicaria vai te ajudar a fazer, tá bom? E criando Ensemble, o que mais, né? Por que mais que eu utilizaria o nosso Paicaria? Aqui eu acho que eu consegui convencer você. É muita coisa, ele faz praticamente quase todo o seu trabalho ali para você fazer testes com algoritmos, tá bom? Vamos utilizar um problema de negócio então, para que a gente possa simplesmente fazer ali o nosso trabalho, tá bom? Então, olha só, vou pegar um exemplo bem simples aqui, que vocês já estão acostumados. Nós vamos pegar um conjunto de dados bancário, beleza? Já vou te mostrar onde que estão esses dados, tá bom? E aí, o que tem nesses dados, Eduardo? Ó, tem lá a idade do cliente, a sua experiência de crédito ali, a renda, a escolaridade, se possui cartão ou não, essas variáveis bancárias, tá bom? E aqui o nosso objetivo é fazer o quê? Nós vamos construir a máquina preditiva com uma aprendizado de máquina que ajudará a identificar os clientes em potencial com maior probabilidade de adquirir empréstimo pessoal. Nossa, Eduardo, não entendi não. Cara, a gente está tentando achar as pessoas que vão fazer empréstimo. Então eu estou lá no banco, quero oferecer crédito, só que eu não quero oferecer crédito para qualquer um. Eu quero fazer uma campanha para vender muito crédito. O que eu faço? Eu quero ofertar exatamente para as pessoas que estão mais propensas. E a nossa máquina preditiva vai achar exatamente essas pessoas que estão mais propensas. Beleza? É isso que a gente vai fazer. Primeira coisa, galera, é instalar o Paicaria. Como é que instala, Eduardo? Cara, simples. Pip install Paicaria, tá bom? Esse pip 3 aqui é só para a gente instalar do Anaconda 3, tá bom? Você vai ver que vai demorar um pouquinho aqui, você vai ver que ele tem muitos pacotes, já tem algumas bibliotecas que já estão aqui com os requerimentos satisfeitos, então vai demorar um pouquinho, instalou o pacote aqui, mas tá massa, beleza? Então agora, o que a gente vai fazer? Agora nós vamos instalar mais um pacotinho, que é o pacote Chape. Para que serve esse pacote, Eduardo? Galera, é um pacote que vai nos ajudar a fazer uma melhor interpretabilidade do modelo. Meu Deus, Eduardo, o que é interpretabilidade? Cara, interpretabilidade é você conseguir identificar ali quais são as variáveis que mais estão agregando ali na hora de fazer a predição, tá bom? É mais ou menos isso. Então, a gente vai instalar esse pacote, que é uma biblioteca que é relativamente nova, ela não é novinha, de última geração, mas ela já tem algum tempo aí, mas isso aqui tá vindo aqui para ajudar a desmistificar uma parada que antigamente era um problema em machine learning, que era a tal da caixa preta. Então a caixa preta era assim, você construía uma máquina preditiva bem bacana, mas você não conseguia explicar exatamente qual era a variável que tinha a maior influência. E agora, por meio dessa biblioteca, a gente consegue fazer esse tipo de trabalho, beleza? Tranquilo? Então beleza. O que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos importar os dados. Aqui eu não vou entregar nenhum dataset para você, eu já vou deixar aqui o link onde esse dataset está carregado, porque aqui o nosso objetivo é conhecer o nosso Paicaria, beleza? Eu não estou preocupado aqui com a conexão com os dados. Aqui geralmente a gente se preocupa mais quando a gente está fazendo ali um projeto completo ali de ciência dos dados na prática, beleza? Mas assim, de certa forma, o que a gente vai estar fazendo aqui? Nós vamos utilizar o Pandas e nós vamos dar um read CSV nesse dataset aqui, ó, que é um dataset de empréstimos. Você já vai conhecer um pouquinho melhor dele, tá bom? É um dataset que contém informações de clientes de um banco, tá bom? Nós vamos importar ele aqui por meio do read CSV e vou mostrar aqui para você algumas das variáveis, tá bom? Nós temos aqui o ID do cliente, a idade do cliente, a sua experiência ali, a sua renda, código postal, quantas pessoas tem na família, temos aqui o personal loan, ou seja, se ele tinha empréstimo ou não, se ele tinha propensão a ter empréstimo, a fazer empréstimo ou não, que inclusive vai ser o nosso target aqui nesse experimento, e outras informações, se tem cartão de crédito, se tem acesso online, tudo bem? Acesso bancário online. Esse é o resumo do nosso dataset, beleza? Beleza.
Bora dar uma olhada agora na versão do Paicaré, para que você acompanhe aí exatamente, talvez você esteja assistindo esse vídeo já um tempo depois de eu ter colocado essa aula no ar, então tá aqui para você acompanhar que a versão do Paicaré que a gente está usando é a 2.3.3, beleza? Só para ficar acompanhando, só para você acompanhar, beleza? Então vamos lá, cara, olha só, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai importar um módulo e você já vai entender o que é um módulo, olha só. Dependendo do tipo de problema, você primeiro precisa importar um módulo. Como é que é esse tal desse módulo? O Paicaré, ele tem alguns módulos. Esses módulos são para cada tipo de machine learning que você vai utilizar. Então eu tenho módulo para regressão, módulo para classificação, para clusterização, para processamento de linguagem natural, detecção de anomalias, ou seja, para cada tipo de problema, para cada tipo de machine learning que você for utilizar, existe um módulo específico dentro do Paicaré. E você já vai ver como é que a gente vai utilizar isso aqui, beleza? Então, tá bom. Agora nós vamos cuidar aqui da inicialização da nossa configuração. Então, o Paicaré, ele também, como você já viu, faz algumas atividades de pré-processamento. O que ele vai fazer? Ele vai ignorar os IDs, né? ID geralmente é só o CPF, a gente não usa o ID para fazer previsão, né? O ID é só um marcador dos clientes para a gente fazer join, relacionamento e buscar informações para agregar ali a nossa base de modelagem, digamos assim, tá bom? As colunas de data também, nós não estamos trabalhando aqui com séries temporal nesse caso, então a gente vai eliminar aqui colunas de data, vamos imputar valores ausentes, olha só que interessante, estamos cuidando dos missings aqui. Então nós vamos imputar valor ausente aqui também com o Paicaré. Então a gente vai codificar a variável categórica, a gente vai fazer aquele label encoder, né, o one hot encoder aqui também, ou seja, o Paicaré já está agregando uma pancada de atividade que a gente faz ali de pré-processamento e vai mostrar para você também da parte de análise exploratória também. Isso é bem interessante. Também vai fazer aquela parte da amostragem, de dividir o dataset em treino e teste, e inclusive fazendo validação cruzada. Olha só que interessante, né? De forma automatizada. Olha que fera. Então, quando você executa a função de configuração, você primeiro mostra os tipos de dados, depois você dá um Enter e aí você prossegue. Você vai ver tudo direitinho aqui. Quer ver? Vamos lá. Dado que a gente instalou o Paicaré, nós vamos utilizar o seguinte módulo. Nós vamos utilizar o módulo Classification. Por que, Eduardo? Porque nós temos um problema de classificação. Nós não queremos prever a probabilidade do cliente adquirir ou não o empréstimo. Então, é um problema de classificação, né? Ou sim ou não. O cliente tem probabilidade de adquirir um novo empréstimo? Sim, é 1. Então, o cliente não. Esse aqui não tem probabilidade de adquirir um novo empréstimo. Então, é 0. Então, é mais ou menos assim que a gente vai utilizar. É um problema de classificação. Então, a gente vai importar o Classification. Beleza? Então, tá bom. Importamos aqui o Classification. Agora, nós vamos fazer ali o setup para a gente conseguir trabalhar ali a nossa máquina preditiva. Como é que é esse setup, Eduardo? Simples, olha só. O setup, o nome dele é setup mesmo, você vai fazer o setup no Classification. Nós vamos dar um nome desse objeto de Classification Setup, para você entender aí, gravar, memorizar o que a gente está fazendo. E nós vamos fazer o seguinte, olha só. Nós temos alguns parâmetros para ajustar. Aqui, o primeiro é o data. Qual é o dataset? Nós acabamos de criar aqui em cima. É o data classification, beleza? É o nome do dataset que você está utilizando, da base de dados. E o target, você só precisa dizer qual é o target. As demais colunas, o Paicaré vai fazer ali todo o trabalho. O nosso target é o personal loan, né? Como a gente tinha acabado de verificar aqui em cima, né? Nós vimos aqui a base de dados e nós vimos aqui a base de dados. Bora dar um head de novo aqui só para confirmar. Vou mostrar aqui para você. Então tá aqui, nós tínhamos decidido que o personal loan é o nosso target, beleza? Então é só isso que a gente está fazendo aqui nesse primeiro setup aqui, quer dizer, qual é o dataset e qual é o target, tudo bem? Então bora executar essa célula para a gente criar o Classification Setup. A partir do momento que a gente cria o Classification Setup, ele já mostra para a gente algumas coisas. Olha só, aqui ele está em fase de processamento. Se você verificar aqui, ele já está fazendo todo aquele trabalho de pré-processamento que a gente conversou que ele faz, de imputar valores missing, de separar o ID. Então ele mostra tudo isso aqui de forma automática para a gente, tá bom? Então aqui você vê que ele já identifica aqui, ó, o ID é numérico, a idade é numérico, o online aqui é categórico, se tem cartão ou não também é categórico, né, porque é 0 e 1, o personal loan aqui é a label, é a classe, né, então isso aqui já está determinado pra gente. Eu vou dar um enter aqui nesse pedacinho aqui, ó, eu clico aqui, dou um enter para ele continuar a análise dele, tá bom? Então, ó, você vai ver aqui que ele mostra diversas atividades que ele fez, olha que interessante. Ele vai mostrar ali, por exemplo,
se o tipo do target, que nesse caso é binário, nós estamos vendo um trabalho aqui que não é multiclass, né? É de duas classes só, então é binário o nosso trabalho. Ele mostra aqui qual é a categoria da nossa label ali, que é 0 e 1, beleza? Ele mostra a quantidade de dados que existe aqui, então são 14 colunas, 4.000 registros. Ó, tem valores missing? Ele está dizendo que não. E assim ele vai fazendo, vai mostrando até a cardinalidade aqui das features, beleza? Ó, se tem muita cardinalidade, ele vai mostrando aqui também a quantidade de CPUs que foi utilizada aqui no trabalho. Ele utilizou todas as CPUs, aqui nesse caso a gente está usando CPU, não usamos GPU, beleza? Então a gente está só, ele mostra aqui todo o trabalho que foi utilizado, com esses mais diversos trabalhos aqui. Ele não utilizou o PCA, beleza? Não tinha alta dimensionalidade, então ele não utilizou o PCA, então ele colocou aqui false, tudo bem? Ele também não vai utilizar essa parada aqui para clusterização, por isso que aqui está falso. Ele coloca aqui, ele mostra pra gente aqui cerca de 59 atividades que ele fez de forma automática pra gente. Ó, feature selection ele não fez aqui nesse caso. Se precisava fazer balanceamento aqui da classe, ele utilizaria a Smolt para fazer um balanceamento, beleza? Então aqui você mostra que ele mostra 59 atividades automáticas que ele fez para você. É massa ou não é, cara? É fantástico o Paicaria, beleza? Então matamos essa etapa aqui agora, setamos ali, abrimos o nosso setup. Agora a gente vai treinar a nossa máquina preditiva. Bora começar a pôr a mão na massa para a gente criar algoritmos, criar máquinas preditivas com Paicaria, beleza? Então a gente chama o processo de criação aqui, nesse caso, de treinar um modelo, tá bom? Se você olha aí no mercado, geralmente, a criação de máquina preditiva é a modelagem, né? Então as pessoas chamam de, bora criar um modelo, fazer um modelo. Então é criar uma máquina preditiva, beleza? Eu só utilizo essa nomenclatura que eu acho que é mais mensurável, é mais fácil de você se conectar com a atividade da modelagem em si, tá bom? Então criar a máquina preditiva é fazer um modelo, tá bom? Então nós vamos treinar o modelo. O que é treinar? É treinar mesmo a máquina preditiva, passar os dados ali para o algoritmo para que ele possa treinar, tá bom? Olha só, treinar o modelo no Paicaria é simples. Olha que interessante, você precisa usar a função createModel, que leva apenas um parâmetro, a abreviação do modelo como uma string. Então olha só, se você olhar aqui na documentação, a gente viu ali em cima, mas eu vou voltar aqui para te mostrar. Cada um dos algoritmos tem ali uma stringzinha que significa o nome do modelo. Então, se você quer usar Decision Tree, a gente usa o DT. Olha só que interessante. Olha só que interessante. O Decision Tree é o DT, então Decision Tree. Se eu quisesse usar o SVM, eu ia usar SVM. Se eu quisesse utilizar a regressão logística, eu ia usar o LR. Então, na documentação do Paicaria já traz toda essa linguagem aqui para você, tá bom? Então, beleza, a gente vai usar o createModel para que a gente possa fazer ali a criação da nossa máquina preditiva, tá bom? Aqui a gente vai treinar o Decision Tree, a gente vai passar o parâmetro DT e aí ele vai mostrar uma pontuação já com a validação cruzada. Olha que fera, você não vai precisar fazer aquela validação, aquela amostragem simples de determinar ali 70-30 ou 80-20. A gente vai já fazer uma validação cruzada de forma automática e já vai trazer algumas métricas dado o tipo de problema, que no nosso caso é um problema de classificação. Ele já vai plotar essa parada pronta pra gente. Então, olha só um lembrete rápido aqui. As métricas de avaliação usada para aprendizagem supervisionada, como é o nosso caso aqui, né? Para classificação, tem lá a Precision, a área under the curve, que é a área abaixo da curva ROC, tem a Recall, Precision, F1, Kappa, e para os problemas de regressão, a gente tem lá RMSE, o R2, RMSLE, e enfim, várias outras métricas para regressão, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Primeiro, vamos criar a nossa máquina preditiva, e eu vou chamar ela de Classification DT, beleza? Com a Decision Tree. Vamos chamar o quê? O createModel, né? Então, ó, eu tenho lá o classification.createModel e aí eu coloco aqui o DT que a gente acabou de ver no Paicaria. Simples, né? Vou voltar aqui, ó. Eu vou criar a minha máquina preditiva, o nome que eu quero colocar para essa máquina preditiva é Classification DT, que é de Decision Tree, tá bom? Agora eu vou usar o Paicaria. Como que eu uso o Paicaria? Eu quero usar o classification, beleza? Que é o módulo de classificação. E eu vou usar a função createModel, que é
a de criação do modelo. Qual algoritmo que eu quero utilizar para criar minha máquina preditiva? Aí a gente não olhou na documentação agora, que tinha várias. Eu vou criar o DT. Eu poderia utilizar qualquer um outro aqui de classificação, mas eu vou usar a Decision Tree para a gente fazer o teste, beleza? Então, vou criar a nossa máquina preditiva agora, e aí ele já vai mostrar a aba de processamento aqui para você e já vai mostrar o resultado. Olha só que interessante. A nossa máquina preditiva, né, com os dados de treino que a gente acabou de criar com a Decision Tree, tem aqui esse resultado. Nós temos aqui 10 folds, né? 10 resultados que foram obtidos aqui com a Decision Tree. Beleza? Então nós temos aqui, ó, a acurácia. A acurácia está mostrando pra gente aqui um resultado de 99,29%. Já com o F1, eu estou mostrando aqui o F1 Score com 96%. E aqui você faz essa comparação aqui, ó, com os mais diversos folds aqui. Então nós temos aqui uma média, uma acurácia média de 97% e um F1 Score de 87%. Tudo bem? Então esse é o resultado. Olha só que interessante o tanto de tempo que você ganhou ao fazer essa avaliação aqui com o PyCarry, beleza? Agora vamos fazer mais um exemplo utilizando o Ensemble, né? Nós vamos criar um boosting aqui, beleza? Nós vamos criar agora um agrupamento. Bora criar um Ensemble aqui com o boosting. Eu poderia utilizar outros métodos aqui, poderia utilizar o bag, mas vamos utilizar o boosting aqui, beleza? Então olha só que interessante. Aqui nós temos já uma acurácia de 97,89, aqui em cima foi 97,78. Então só de colocar um Ensemble a gente já melhorou a acurácia média aqui. Melhoramos o F1 Score também, que aqui tinha sido de 87 e aqui foi para 88,45, beleza? Eu posso ir além. Além de olhar de um por um, eu posso fazer uma comparação de modelos. Eu vou simplesmente chamar o módulo Classification e fazer o Compare Models. Olha que interessante. Aqui é um tesouro, cara. O que ele vai fazer? Ele vai comparar diversas máquinas preditivas. Dá uma olhada no que ele está fazendo aqui. Ó, aqui a Decision Tree está em primeiro aqui na acurácia, beleza? Ó, não tem nenhuma acurácia maior que a Decision Tree. Agora o Random Forest acabou de passar a Decision Tree. Olha que interessante. O Random Forest já é o primeiro com 98%. Ó. Agora o Gradient Boosting Classify já passou o Random Forest. Ó. Tá com 98,53%. Olha que louco, agora terminou de rodar e realmente o Gradient Boosting foi a máquina preditiva que tinha a melhor acurácia, né? Então ele ordenou aqui pela acurácia. Bora dar uma olhada aqui, ó, Gradient Boosting Classify 98,53%, o Light GBM 98,46%, o Random Forest 98,32% e assim sucessivamente até chegar lá a outros algoritmos que foram utilizados aqui para fazer essa atividade de classificação. Do mesmo jeito, você tem agora a oportunidade de olhar todas as demais métricas de um por um, dado aí o seu problema de negócio, dado a exigência que foi tida aí na hora de se construir a sua máquina preditiva. Aí talvez um acordo de negócio aí na sua área foi que você construísse uma máquina preditiva que fosse baseada no F1. Então, baseada no F1, qual seria a máquina preditiva que você ia, qual seria o algoritmo que você ia utilizar para fazer a sua máquina preditiva? Nesse caso aqui, o Gradient Boosting Classifier, né? Ele está aqui, ó, com 91,76. Então, esse é um dos ganhos de tempo que você mais pode ter aí no seu trabalho, cara. Você, em vez de testar, é claro que você poderia fazer isso de forma manual, você poderia fazer isso de outra forma, de uma forma mais orquestrada, mas, cara, com o PyCarry, olha que simples, cara. A gente está geralmente rodando uma célula e está trazendo um modelo. Roda outra célula, traz outro ensemble. Roda outra aqui, que é esse Compare Models, e olha 10 algoritmos diferentes aqui na construção da sua máquina preditiva. E, cara, isso aqui é um tesouro, cara, um tesouro. Ele ainda plota para você os hiperparâmetros utilizados no algoritmo campeão, que foi o Gradient Boosting Classifier. Ele mostra que ele utilizou um learn rate de 1%, ele utilizou uma profundidade máxima ali das árvores de 3, deixa eu ver uma outra informação importante aqui, ó, o número de árvores que ele utilizou foi 100, e assim sucessivamente fica fácil de você documentar, tudo bem? Beleza, Eduardo, eu quero então olhar só a AUC, tem como eu olhar só o gráfico para eu olhar a área abaixo da curva, Eduardo? Para que eu leve para minha documentação e para que eu mostre ali de forma mais discriminada ali quão bom é a nossa máquina preditiva? Tem como, Eduardo? Tem, cara. Tá aqui, ó, o Plot Model. O Plot Model, dentro desse módulo de classificação, ele vai plotar para você qual é a métrica que você quer. Eu estou usando o AUC. O que eu preciso informar aqui de parâmetro? Eu vou chamar o módulo Classification, tudo bem?
Plot Model, para criar o plot. E aqui dentro eu vou colocar o nome da máquina preditiva que eu criei, que nesse caso aqui foi a nossa Decision Tree, né? Eu tinha feito a Decision Tree lá em cima. Poderia optar pela Gradient Boosting Classify, como a gente viu aqui, mas só para dinâmica aqui, não ficar muito perdido, eu vou continuar utilizando a Classification Decision Tree, tá bom? E vou plotar a A ou C, olha que interessante. Eu vou plotar aqui para você e ele vai mostrar a área abaixo da curva, né? Olha que interessante. Aqui, quanto mais próximo daqui do 1, melhor é a máquina preditiva, tá? Então, olha só, o azulzinho é quando a classe é 0, beleza? E o verdinho é quando a classe é 1. Você vê que quando a classe é 1, ou seja, aquela galera que está propensa a atingir o empréstimo, que é aquilo que a gente está querendo, né? Encontrar as pessoas que realmente vão adquirir o empréstimo, a gente está com uma A ou C excelente, né? Olha só que interessante. Então tá aqui, ó, quanto mais próximo daqui, melhor. Então a gente vê aqui que a nossa máquina preditiva está acertando bastante, de acordo com a A ou C. Mas eu posso olhar outra coisa, Eduardo? Eu posso usar a Precision? Pode, tá aqui, ó, PR, você vai fazer ali a curva, você vai fazer o plot da sua Precision. Tá aqui, ó. Aqui a gente tem a Precision e o valor que a gente tem aqui, algo em torno de acima de 80% ali, né? Então, a gente tem como fazer toda a nossa documentação bonitinho. Se eu quisesse olhar a Validation Curve, Eduardo, que também é uma forma da gente olhar ali quão bom está ali a separação nos dados de treino e nos dados de validação. Então, tá aqui, ó, a curva de validação, que interessante, ó. Aqui eu estou utilizando os dados aqui eu estou utilizando a nossa curva com os dados de treino. Então, você vê que a cada vez que vai aumentando a profundidade, mais a gente vai melhorando a acurácia do nosso treinamento, né? Só que quando a gente passa dados novos, você vê que a partir aqui da profundidade igual a 5 aqui, a gente já não tem mais ganho, né? Você olha aqui que essa curvinha verde, que é a curva de validação aqui, com os dados de validação, a gente não tem mais ganho. Então, por isso que a gente travou ali no 3 praticamente, no 3 ou 4, se eu não me engano, o MaxDef. Por quê? Porque a partir daqui, desse ponto, a gente não tem mais ganho, beleza? Então, a partir desse momento, eu consigo fazer a validação da curva por meio dessa tunagem, desse hiperparâmetro chamado MaxDef, beleza? Olha que fantástico, cara. Mais coisa, Eduardo? Tem, ó, bora dar uma olhada aqui na importância das variáveis, tá bom? A gente não tem isso nos Ensemble? Olha só que interessante. Nós temos aqui a Education como a variável mais importante, depois seguido de renda, as indicações da família, e aí ele vai mostrando qual é a variável mais importante e qual é a que tem menos importância aqui na hora de se construir a nossa máquina preditiva, tá bom? Aqui a gente ainda vê a Confusion Matrix, né? Mais um indicador, além do F1 Score, a gente ainda pode olhar aqui a Confusion Matrix, né? Ó, nós estamos errando aqui, ó. Esse aqui é a classe verdadeira, né? Então, por exemplo, essa galera aqui, eu acertei que 1064 realmente não estava propensa a fazer empréstimo. Mas o que eu fiz? Eu criei aqui minha máquina preditiva e eu disse que 13 estavam propensos a receber empréstimo. E aí o que acontece? Esse erro aqui, eu fiz a galera oferecer crédito para quem não estava propenso. Esse erro aqui é muito grande, esse erro é pequeno, então a gente tem como calibrar tudo isso para que a gente monte a máquina preditiva mais acurada de acordo com a nossa intenção ali, de acordo com a resolução do nosso problema de negócio. E isso aqui é muito massa, cara. Beleza? Então, bora dar só mais uma olhada aqui nas métricas de avaliação, né? Que é a avaliação geral das máquinas preditivas. Eu uso o Evaluate Model, olha que interessante. Dentro lá do meu módulo de Classification, eu tenho uma função chamada Evaluate Model, que ele vai mostrar para mim os gráficos das mais diversos tipos de métricas aqui que eu posso ter da minha máquina preditiva. Então, olha só, eu vou poder olhar aqui, ó, os hiperparâmetros, como está sendo mostrado aqui, mas eu também vou poder ver a A ou C. Então eu clico aqui na UC, ele vai mostrar a curva ROC. A Confusion Matrix, eu clico, ele já mostra. A Precision Recall, ele vai me mostrar aqui a curva Precision Recall. Deixa eu ver, Feature Importance, se eu clico aqui, ele vai mostrar a Feature Importance. Ou seja, só o Evaluate Model, ele já mostra pra gente aqui várias coisas. Decision Tree, eu clico em Decision Tree, ele vai mostrar para mim a árvore, né, em si, ele mostra para mim aqui como que foi criada a árvore, se você precisa documentar isso aqui muitas vezes é importante pra caramba, ele vai mostrando até que ponto que ele foi navegando. O KS, se você quiser ver o plot do KS aqui também, que também é bem interessante, o gráfico de ganho também, de ganho de informação, cara, enfim, você tem as mais diversas funcionalidades aqui
aqui com um botão, cara. Olha só que fera. Eu clico aqui e vejo a A ou C. Eu clico aqui e vejo quais são os hiperparâmetros utilizados. Isso é fantástico, beleza? Agora, lembra que a gente fez a instalação do Chap, da bibliotequinha Chap? A gente instalou o Paicarê, mas a gente instalou o Chap também. O Chap vai dar a dimensão de interpretabilidade. Lembra que eu te mostrei que a gente precisava saber ali como interpretar as variáveis ali na hora da gente explicar quais variáveis foram mais importantes e por quê? Essa biblioteca mostra pra gente aqui um pouquinho. Quer ver? Eu vou usar o Interpret Model que está dentro do pacote Classification, mas que vem da biblioteca Chap, tá bom? Quando eu faço essa utilização aqui do Interpret Model, olha o que ele vai mostrar pra gente. Então, olha só que interessante. Aqui eu vou mostrar para você de forma resumida, tá bom? Vou deixar um link aqui embaixo para você aprender um pouco mais sobre a interpretabilidade de modelo por meio do Chap, tá bom? Vou deixar um link bem bacana aqui embaixo para você. Mas, em linhas gerais, o que esse gráfico está dizendo aqui pra gente? Que essa variável, ela tem uma importância bem alta ali na hora de explicar ali o seu modelo. Então, na hora que você estiver mostrando aí para o board da sua empresa, olha só, eu tenho aqui a lista de variáveis e eu tenho uma dimensão aqui da importância dessa variável aqui para mostrar de uma por uma. E além, eu ainda mostro para você o seguinte, ó, esse valor aqui, quando ele é positivo, ele agrega muito mais do que quando o valor é negativo, e assim sucessivamente você mostra isso para cada uma das variáveis, tá bom? Eu não vou adentrar muito profundo aqui nessa Chap não, porque a gente precisaria de uma outra aula para eu mostrar exatamente o conceito por trás, que inclusive o Chap utiliza ali a teoria dos jogos, né, para fazer aí a explicação da contribuição de cada uma das variáveis ali para o resultado da nossa máquina preditiva, beleza? Em linhas gerais, essa documentação, esse gráfico, para quem está sabendo interpretar ali, para quem está querendo fazer uma crítica, você já consegue mostrar para ele de forma bem precisa ali o quão importante foi cada variável ali na construção da sua máquina preditiva, beleza? Então tá bom. Agora, cara, o que a gente vai fazer aqui? A gente fez todo aquele trabalho ali e agora eu posso passar novos dados, né? Eu agora vou pegar um outro dado aqui, que é como se fosse um dado de validação, ou depois que a máquina preditiva já está em produção, como que eu posso passar novos dados? Então tá aqui, eu vou importar esses novos dados e vou chamar aqui de Test Data Classification, tá bom? Vou só importar, também tá aqui nesse link, tá bom? Você não precisa importar nada, você só dá um hit CSV aqui nesse link, que esse link já está no GitHub, tá bom? É só um dado adicional aqui, só para você ter o trabalho e imaginar que agora a sua máquina preditiva está implementada e você quer passar novos dados para ver como é que vai ser a avaliação dessa máquina, tá bom? Então beleza, você vai importar isso aqui, depois você vai fazer novas previsões utilizando o Predict Model, tá bom? Então eu vou fazer novas predições, eu vou chamar o Classification, vou chamar o Predict Model, é como se fosse o Predict, né? Vai fazer o Predict com os dados de teste, né? Só que aqui nesse caso é com os dados, com os novos dados, né? Então eu vou colocar a máquina preditiva aqui, que foi o Classification DT, e o Data, que é exatamente esse dado Test Data Classification que a gente acabou de criar para a gente fazer novas predições. Simples assim, estamos fazendo um predict, tá bom? Fazendo novas predições, beleza? Então tá aqui o score, a gente passou novos dados e aí a gente tem aqui as novas predições, tá bom? Então, esse cliente aqui, ele tem propensão, esse cliente aqui também tem propensão, esse cliente aqui também tem propensão. Então, eu estou separando já os novos clientes, já estou pegando a galera que tem propensão ali a adquirir novos empréstimos e já vou mandar para minha área de marketing fazer todo o trabalho para passar crédito. Por quê? Porque o Selic está muito baixa, as empresas querem remunerar melhor o capital do acionista. Beleza? Cara, que fera! Terminamos aqui. O que a gente vai fazer? Salvar o nosso modelo, né? Tá aqui prontinho o nosso modelo. Eu posso simplesmente salvar, eu poderia fazer o deploy na nuvem da Amazon, também teria que fazer uma outra aula especificamente de deploy para você, né? Ainda mais utilizando a AWS, que é bem interessante, a Amazon usa muito Linux, é bem mais robusta, inclusive, e aí você salva o modelo, beleza? Aqui nesse caso você vai salvar e deixar ele pronto para você utilizar novamente. Como é que eu faço isso? Eu uso a função Save Model, difícil, né? Save Model, olha só. Então, eu pego o módulo Classification, depois Save Model, coloco o nome da máquina preditiva que eu quero salvar e dou um nome para ela, tá aqui ó, Decision Tree 1, tá bom? Então, vou executar essa parada,
Salvei minha máquina preditiva, tem aqui toda a linha aqui, tudo que foi salvo, ele mostra aqui se fez imputação ou não, ele mostra se teve PCA ou não, tá aqui salvo o algoritmo que foi utilizado, cada um dos hiperparâmetros que foram utilizados e assim sucessivamente, tá bom? Tá aqui toda a documentação da sua máquina preditiva. Para depois, quando eu quiser utilizar novamente, eu dou um load, tá aqui ó, o load, que é o load model. Quero usar agora, como é que eu faço? Então ó, eu vou chamar a minha máquina preditiva, tá? Vou dar um nome aqui de DT Model, e aí eu vou pegar o Classification, não é esse módulo do Paicaria que eu estou usando? Então eu vou lá, Classification, Load Model, vou carregar aquele modelo que eu criei aquele dia, imaginando que você vai utilizar isso numa versão futura, né? Então eu vou lá, Load Model, tá aqui, Model Name, qual é? Qual é o nome do modelo? Qual é o nome da máquina preditiva? Tá aqui, ó, Decision Tree 1, que é esse nome que a gente acabou de salvar. E aí, a partir desse momento, ele vai dar a mensagem pra gente que, olha só, cara, o modelo já está carregado aqui no seu pipeline. É só você passar novos dados aí que a gente consegue fazer a escoragem para você. Beleza, cara? Que fera, a gente terminou aqui o Dicas e Truques de Ciência de Dados. Eu espero que você tenha gostado, porque, cara, esse pacote, ele realmente é muito importante para você, principalmente quando você tá ali no dia a dia, querendo fazer ali, querendo ganhar tempo. Ele já vai te dar um histórico, um overview gigantesco de algoritmos que você vai poder utilizar para construir as suas máquinas preditivas. Beleza? Eu ainda trago aqui no final, prometi para você, que eu ia trazer a documentação da biblioteca SHAP, né? Então aqui, ó, a interpretabilidade ainda é um aspecto muito importante no aprendizado de máquina e da ciência de dados, à medida que os modelos mais complexos, eles precisam ter melhor interpretabilidade. Então, por isso, a biblioteca SHAP é muito importante para isso. Eu deixo aqui um link para você, ó, clica no Shapley aqui e você vai ver aqui outros exemplos aqui bem explicados, que nem o Paicaria lá em cima, ó. Se você olhar aqui, aqui tem como você vai criar aqui uma máquina preditiva qualquer, e aí ele vai mostrar aqui os valores do Shapley e explicar o que significa cada um dos valores. Ó, por exemplo, nessa aqui o ganho de capital, quanto menor o valor, a interpretabilidade aqui vai do valor de X a Y. Esse aqui contribui negativamente com 0,04, e ele vai explicar para você exatamente onde cada uma das variáveis vai agregar ou desagregar de certa forma, tá bom? Então aqui tem exemplos completíssimos para você entender melhor essa parte da interpretabilidade, que a gente tem que fazer uma outra aula, e eu prometo fazer uma outra aula para você exatamente só de interpretabilidade ali dos modelos das máquinas preditivas, beleza? Galera, ufa, que bom que você chegou até aqui, espero que você tenha gostado, e não se esqueça, se você ainda não conhece as redes sociais do Ciência dos Dados, eu deixo o link aqui, cienciadosdados.com, para você se inscrever no YouTube, no Instagram, no Facebook, clicar no portal cienciadosdados.com. Aqui também tem cursos gratuitos de R, SAS e Python para você se aperfeiçoar, tá bom? Mais aulas como essa aqui no YouTube, eu deixo o link aqui para você e a gente se vê no próximo Dicas e Truques de Ciência de Dados. Um forte abraço, a gente se vê. Tchau, tchau!